Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos trazer uma análise sobre a série Shogun, mais especificamente no seu primeiro episódio, que chama Anjin. Então eu trouxe algumas observações, queria colocar aqui para vocês, para que a gente pudesse analisar o quão interessante é essa obra Shogun. Então, inicialmente, o episódio um, que é o que nós vamos tratar aqui, chama-se Anjin, que significa piloto, como a série é mostrada. E aí eu vou trazer aqui, primeiramente, algumas informações técnicas dessa obra e depois vamos fazer uma análise do primeiro episódio. Essa é uma superprodução que mistura guerra política e choque cultural no Japão feudal. Mais especificamente no século 17, nos anos 1600, no que corresponde dentro da história japonesa, para quem gosta de estudar a história do Japão, ao chamado período Edo. Então vamos seguir aqui adiante. A série chama Shogun, ela é baseada num livro homônimo, ou seja, Shogun também, do James Clavell, que é um livro já de 1975. Então ela é uma história que já tem algum tempo no seu sentido literário. Já tem aí 50 anos. E essa versão de 2024, que é a que nós vamos tratar aqui, ela é uma adaptação de uma minissérie do ano de 80. Depois vocês podem procurar também. Foi uma minissérie que aconteceu nos anos 80. A produção é da FX, da Hulu e da Disney+. E os criadores são o Justin Marks e a Rachel Kondo. Bom, com relação ao elenco e equipe, então a gente tem no papel principal o Hiroyuki Sanada, que é aquele ator que vocês devem lembrar aí do Último Samurai, aquele filme do início dos anos 2000 lá com Tom Cruise. Ele participa, o Hiroyuki Sanada, e aqui ele faz o Lord Toranaga. Ele também é produtor executivo. Eu queria lembrar que ao longo aqui do vídeo a gente vai ter uma série de spoilers. Então, se você não gosta de spoilers, é interessante que você vá primeiro ver a série. Dito isso, você fica por sua conta e risco. Então, temos também o Cosmo Jarvis, ou Jarvis, não sei como é que se lê, que na série é o John Blackthorne, que é um Andin, piloto, que é um inglês que estava no navio holandês, o Erasmus, e que se torna uma das principais peças dentro dessa guerra e desse choque cultural. E temos também a Ana Sawai, que faz a Mariko, ou Mariko, que é, na minha forma de entender, uma das personagens mais interessantes, e eu vou mostrar por quê. Diz respeito fundamentalmente a relação do choque cultural, da relação do shintoísmo com o cristianismo e a forma como ela, digamos assim, transita entre esses dois mundos. É para mim uma personagem que eu achei muito interessante. Bom, a fotografia é impressionante. Você se sente num processo imersivo, como se estivesse realmente dentro ali do Japão feudal. Essa expressão Japão feudal não é muito interessante, porque o feudalismo é um período próprio, específico, historicamente situado da Europa. Então, o período aqui seria mais o período Edo. A fotografia é do Christopher Ross. A direção é do Jonathan Van Tullingen, pelo menos nos primeiros episódios. Bom, com relação à ambientação e à produção, como eu já disse, o Japão do século XVII, os anos 1600, começo do período Edo, que é também nesse período lá que ele trata, chamado de período Azuki Momoyama. A trilha sonora é densa, bastante imersiva, e aí se junta com um excelente figurino, e eu boto aqui bastante entonação na palavra excelente. Excelente figurino, a cenografia, e o que chama a atenção é a linguagem japonesa, que é tratada com muita autenticidade. Os atores japoneses falam japonês, não tem propriamente dublagem. Deixou-se no original
Então eles falam japonês. Particularmente eu gosto muito disso. Eu gosto muito disso. Porque eu não consigo, desde a época dos animes, eu não consigo assistir nada em japonês que não seja no original. Porque o japonês ele é uma língua, não sei falar, infelizmente, mas ele é uma língua que carrega uma entonação muito específica e que ajuda no entendimento da obra. Uma crítica, um ponto falho que eu percebi na obra, e já vi algumas pessoas tratarem também, é que você tem ali a língua portuguesa, a partir dos portugueses e a partir do próprio John Blackthorne, que fala português, e da própria Mariko, ou Mariko, que fala português também. Então, já que se colocou ali o inglês, desculpa, o japonês, por que também não colocaram em português? Tem horas, inclusive, que ele diz assim: ah, agora eu vou falar em português. E aí fala em inglês. Esse é um ponto falho que eu percebi. Bem, a questão da recepção e das premiações foi aclamada pela crítica, tem uma alta nota no Rotten Tomatoes, 98%, e no Metacritic. Há um destaque muito grande da grande mídia para a questão de roteiro, fotografia e profundidade dos personagens. Foi considerado uma das melhores séries de 2024. Bom, agora vamos propriamente aqui para o episódio 1, que é o Andin. Qual é o contexto narrativo inicial? Então, tem início com o naufrágio do navio Erasmus, que é um navio holandês comandado pelo Blackthorne. Então, eles naufragam lá no Japão. Então, aqui tem já uma primeira grande inversão de perspectiva. Porque geralmente a gente tem aquela perspectiva do europeu que chega dominando sobre povos colonizados. Aqui não. Aqui o europeu, representado lá pelos tripulantes do Erasmus, é que se vê em um ambiente hostil. Há um choque cultural imediato, eles têm esse choque cultural imediato, o Japão não era conhecido, então há o choque com o idioma, com os costumes e a vestimenta. O primeiro ponto deles é chamá-los de selvagens. É interessante que no final da série, e aí eu já indiquei aqui que tem os spoilers, no final da série, quando o John Blackthorne tem aquela lembrança, quando ele já está bem idoso, e aí os sobrinhos dele, ou netos, eu acho que são netos, dizem assim: ah, é verdade que essa espada aqui você trouxe lá da terra dos selvagens. Quer dizer, da mesma forma que quando eles chegaram lá, os japoneses chamaram eles de selvagens, igualmente eles lá, ingleses, chamavam eles de selvagens. Então, quer dizer, mostra bem essa questão do choque cultural em que a primeira tentativa é, dentro da tensão do choque cultural, você menosprezar o outro. Isso os dois lados fizeram. Então a narrativa nos coloca no ponto de vista, principalmente, do John Blackthorne, mas sem uma romantização. A série ela é bem crua, é bem densa e tem uma violência extrema, que se mostra principalmente com o uso das katanas, decapitações, por exemplo, o ritual do seppuku, que é o seppuku, que é uma espécie de suicídio em vistas de restaurar a honra. Há pouquíssimas cenas de nudez e sexualidade, muito sutis. Então, realmente, o tom mais adulto do filme fica por conta da questão da violência. Então, a chegada ao Japão, como é que houve? O Blackthorne é capturado por samurais de um vilarejo, um pequeno vilarejo, o vilarejo de Izu. E acontece logo a brutalidade, a precisão dos guerreiros japoneses, já logo do início. Eles invadem o navio, retiram os tripulantes, retiram com violência, agem com extrema brutalidade para com eles, tratando-os sempre como selvagens. Então, há medo, estranhamento e um real senso de deslocamento. Também deu para perceber bastante isso nesse primeiro episódio. As primeiras cenas de tensão entre os tripulantes ingleses e japoneses é muito intensa,
conforme eu disse, ela tem cenas muito brutais. Tem uma cena, por exemplo, em que, quando ele está sendo levado, o John Blackthorne, um japonês cristianizado, e aqui é um cristianismo ao estilo japonês, digamos assim. Ele chega para fazer uma oração, uma reza, e é decapitado no mesmo momento. Então, ele tem essa cena, essa tensão muito grande, inclusive da própria aldeia e dos samurais para com as pessoas do vilarejo. Então, esse tema central ele está sempre permeando esse primeiro episódio, que é o olhar estrangeiro diante de uma cultura completamente nova. Isso é bem interessante, é o que chama a atenção quando a gente assiste o primeiro episódio, é esse estranhamento do europeu para com aquele mundo radicalmente novo. Algo mais, começamos então a perceber a relação com o Daimyo, Toranaga, muito embora ele só vá aparecer para ter o contato com o Blackthorne no final, mas tudo vai girando em torno de de propiciar esse encontro. E aí onde a gente tem, em alguns momentos, a introdução do poderoso e enigmático Lord Toranaga. O que acontece é que o regente anterior do Japão, que chamava-se o título Taiko, ele morre e o filho dele é muito jovem para assumir o poder. Então, ele temendo por esse filho, ele faz o seguinte: ele divide o poder em cinco pessoas, dentre elas o Toranaga, para que hajam conflitos entre os cinco e dê tempo do menino crescer. Ele, com 16 anos, poderia assumir a regência. E o Taiko confiava somente no Toranaga para levar o menino ao trono, né? Então, o Toranaga, a princípio, os outros quatro regentes estão contra ele, justamente porque o principal deles, chamado Ishido, está tramando matar o Toranaga para enfraquecer então o poder que viria com o menino, com o regente, o herdeiro real do trono. E aí o Ishido quer justamente tomar o poder. Mais adiante, não propriamente nesse episódio, mas o Blackthorne vai ser percebido como uma peça útil no xadrez político japonês. Porque logo quando ele é levado para o dirigente local do vilarejo de Izu, que é o Lord Yabushige, eu acho que é esse o nome dele, eles trazem um padre católico para fazer a tradução. E aí o padre católico logo entra em conflito com o Blackthorne. Por quê? Porque o Blackthorne é protestante. Ele é inglês, é protestante. E o outro era um padre católico português. Então, essa série ela mostra também como o conflito lá da Europa entre protestantes e católicos, ele acompanha e vai eclodir também lá no Japão. Isso, inclusive, depois vai ser mote, a partir do episódio 2, para com a Mariko, que é católica. É aquilo que eu falei, a Mariko é uma mistura de shintoísmo com catolicismo. Então, ela, no princípio, ela não olha com bons olhos para o John Blackthorne, porque ela vê como um herege da fé católica, porque ele era protestante. Bem, o Blackthorne, como eu disse depois, ele vai ser visto como uma peça estratégica justamente por ser contra os portugueses, e o Toranaga já estava desconfiado que a coroa portuguesa, que já tinha assentamentos pelo Japão e por aquela região, estava ali não pelos interesses do Japão, mas pelos seus próprios interesses. E aí o Blackthorne ele surge como alguém que é capaz de ir contra essa lógica. Andin é o nome que dão a ele. Na verdade, não é um nome, é um substantivo, que no caso dele se transforma num substantivo próprio. Andin significa piloto. E ele passa a ser conhecido como Andin porque ele era o piloto lá do Erasmus. Muito bem. Assim ele vai ganhando essa identidade.
E esse, a partir do nome dele, Andim, é que vai surgindo essa assimilação cultural, né? De um forasteiro que, aos poucos, os dirigentes vão vendo nele, tanto de um lado do Ishido, dos regentes, quanto do Toranaga, vão vendo nele uma peça política dentro desse grande conflito entre clãs, o conflito interno, e, ao mesmo tempo, o conflito externo, que é o conflito do período das grandes navegações, que começa a emergir no Japão. Então, como falei, há diversos choques culturais e espirituais. As diferenças religiosas ganham destaque. Você tem as dualidades sendo formadas: protestantismo versus catolicismo. A assimilação cultural, espiritual, religiosa dos japoneses ao catolicismo, mas ao mesmo tempo a herança shintoísta. A gente vê isso muito no caso da Mariko, quando o Toranaga pergunta se ela vai servi-lo, e ela diz que é serva dele, e que se ela fosse somente cristã, ela não poderia fazê-lo. Mas como ela tem dois corações, e aí entenda-se que o segundo coração é o shintoísmo e toda a tradição que acompanha o shintoísmo, que no caso faria com que ela servisse também ao Toranaga e aos interesses dele, que no caso, os interesses de um Japão mais unificado. O Blackthorn é antagônico aos jesuítas, que já estão estabelecidos, um verdadeiro ódio com os jesuítas, e nisso mostra-se também as tensões geopolíticas, que seria o que? As rivalidades entre potências europeias refletidas no Japão, principalmente aqui dos grandes navegadores daquele período, que seriam as nações, os impérios de Portugal, Espanha, Inglaterra, Holanda e também a Itália, que no caso aqui não é muito falada, mas seria essa grande busca geopolítica do mercantilismo, do metalismo, que marcou ali as grandes navegações refletidas no Japão. Então, a série mostra como o Japão é um tabuleiro de interesses entre clãs internos e influências externas, conforme já falamos, e o episódio termina com o Blackthorn sendo levado à presença do Toranaga. Ali, a partir do episódio 2 é que vai se iniciar o grande conflito geopolítico e a forma como o Blackthorn vai se ver envolvido, tanto nesse conflito geopolítico maior entre as grandes nações europeias e, ao mesmo tempo, os conflitos internos, domésticos, entre os diversos clãs. O episódio termina justamente com a gente com aquela expectativa, né? Tem um final muito bom esse primeiro episódio, que é apresentado para o Blackthorn a cidade de Osaka, e aí o que está falando lá com ele, o outro navegador, diz: olha, você pensa que nós europeus somos, digamos assim, a última Coca-Cola do deserto? Dê uma olhada em Osaka. Qual homem seria líder de uma cidade como essa? E aí aparece, a tela abre, mostrando uma Osaka, cidade de Osaka, gigantesca, uma cidade realmente com muito poder. Bom, é isso. O primeiro episódio de Shogun já mostra a que veio. É uma imersão total, tanto na música, no figurino, na cultura, na narrativa, uma tensão constante, personagens densos, principalmente os personagens do Yabushige, do Toranaga, da Mariko e do John Blackthorne, representando aí o lado europeu. Então, se você curte séries complexas que exigem atenção, trazem um mergulho em culturas diferentes, culturas complexas, aspectos históricos, lembrando que essa série ela é baseada no livro do Clavel, de 75, e aí segue o que ele fez na obra. A obra é uma mistura de elementos históricos com elementos ficcionais. Eu já dei uma pesquisada que o Lord Toranaga realmente ele não existiu, mas ele representa aquele que viria a ser o próximo Shogun. Então Shogun é um prato cheio e Anjin é o primeiro episódio. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, eu peço aquele básico. Curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E esperamos dentro em breve trazer aqui uma análise do episódio 2. Valeu!